Olá, quimicandos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Eletron e hoje nós vamos falar sobre polímeros. Nós já tivemos a nossa idade da pedra, assim também como já tivemos a idade do ferro. E hoje nós vivemos a era do plástico. Isso se dá ao avanço da ciência no que diz respeito a esses compostos que são chamados de polímeros. Então, polímeros na verdade são macromoléculas que, ligadas entre si de forma de ligação covalente, elas costumam se repetir mesmo ao longo da cadeia. Então você repara que essa cadeia carbônica ela é muito longa devido a essas ligações. E também, claro, devido à possibilidade de muitas ligações que o átomo de carbono faz. Então, por isso, quando você tem a unidade menor, que é chamada de monômeros, e aí você pega esses dois monômeros e você forma os dímeros. Quando você pega três monômeros, chama de trímeros. Quando você pega várias partes, você chama de polímeros, porque são várias partes. Então, por isso que é chamado de polímeros. Dependendo da abordagem, alguns costumam dizer que também existem os compostos chamados de oligômeros. Devem ser entre 4 monômeros até 20 monômeros. Bom, então o que são macromoléculas? Moléculas são muito grandes, que dispõem de alta massa molecular. Então, por isso são chamadas de macromoléculas e são formados por unidades menores, são chamados de monômeros. E por isso todos eles podem, então, ou são obtidos de uma reação de polimerização. Por exemplo, nós temos os plásticos, em contrapartida que tem baixa densidade, alta resistência mecânica, elétrica e até mesmo química. Por quê? Alta resistência mecânica. Vocês vão reparar que muitos polímeros, com colisões, eles são muito bons. É como se não sofressem danos nenhum. Eles também possuem alta resistência elétrica, ou seja, eles são excelentes condutores. E alta resistência química, você vê que o plástico, dependendo do plástico, ele não sai reagindo. Por exemplo, quando você pega uma Coca-Cola e coloca na garrafa, ele não sai reagindo com a garrafa. É porque ele possui alta resistência química. Também, ao mesmo tempo, dependendo do plástico, ele apresenta baixo custo. Então vamos entender quais são os tipos de classificações que esses polímeros acabam recebendo. Como, por exemplo, o tipo da ocorrência, como você se dá por aquele polímero. Bom, primeiro entender de que existem os polímeros naturais. Os polímeros naturais você tem, por exemplo, o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, você tem as proteínas, você tem o amido, tem a celulose, todos eles são polímeros, podemos dizer, são biomoléculas naturais, são encontradas na natureza, são encontradas, por exemplo, no corpo humano, e por isso são ali, evidentemente, naturais. Os artificiais ou sintéticos, sim, passaram ali com reações conhecidas. Então, em se tratando de sintéticos ou artificiais, existem reações envolvidas nisso. Mas antes de partirmos para essas reações, vamos entender um pouquinho sobre os comportamentos em relação à temperatura. Por exemplo, quanto à questão de você conseguir fundir esse material ou não, ou seja, a fusibilidade. Nós temos uma classificação que é chamada de termoplástico. Esses termoplásticos são plásticos que conseguem ser moldados, até mesmo reciclados. Na verdade, devem ser reciclados. E esses termoplásticos, eles são muito moles. Isso porque eles têm cadeias muito longas, são até mesmo lineares, são bem organizados ou pouco ramificados, como por exemplo o polietileno terefilato. É um exemplo aí bem interessante. Existem também os termofixos. Os termofixos, na verdade, são cadeias polímeros difíceis de você conseguir fundir. Por exemplo, uma bola de bilhar. Bola de bilhar é um exemplo de polímero. Sim, é um tipo de plástico. Só que quando você tenta desmanchar essa bola de bilhar, na verdade, como ele é considerado como termofixo, ou seja, ele não consegue se fundir. Então você não consegue amolecer a bola de bilhar. Ele fica totalmente desintegrado. Você pulveriza a bola de bilhar. Então, devido a essa organização da estrutura química, que apresenta muitas ramificações, é uma cadeia que tem ligações muito cruzadas, então, com o aumento da temperatura, você acaba degradando a bola de bilhar. Por isso que ele possui alta resistência, eles completamente não são solúveis em nada e, com certeza, não podem ser moldados. E ainda existe um elastômero. O elastômero são as borrachas, geralmente as borrachas vulcanizadas. Aquelas mesmas borrachas são vulcanizadas para fazer os pneus, por exemplo, dos automóveis. Eles são um pouco mais elásticos e por isso essa vulcanização ela é oriunda de uma reação química entre uma borracha natural e enxofre. Cuidado, a vulcanização é diferente das outras reações químicas que também envolvem enxofre lá na química inorgânica, que é, por exemplo, da ustulação. É diferente da ustulação porque acontece com compostos inorgânicos com
com enxofre. Quanto à disposição desses monômeros, nós vamos ver, por exemplo, que existem os homopolímeros, ou seja, que você tem monômeros iguais que estão ligados entre si e aí formam os homopolímeros, como por exemplo o glicogênio. O glicogênio ele é formado por várias partes iguais e aí não deixa de ser polímero. Aí, quando você tem monômeros diferentes ligados entre si, vários desses monômeros é o que nós chamamos de copolímeros. Então, por exemplo, nós temos o caso quando você pega o ácido hexanoidinoico e vai reagir com 1,6 diaminohexano, você vai formar um nylon, por exemplo. O nylon ele é formado por vários monômeros diferentes. Quanto ao comportamento mecânico, nós temos que as borrachas ela têm um comportamento mecânico diferente, assim como os elásticos, ou até mesmo as fibras. E é engraçado dizer que as fibras elas têm essa capacidade de conduzir a luz no seu interior. Por isso nós temos aí as famosas fibras ópticas. O silicone também tem um comportamento mecânico diferente, como o nylon, que além de você ter um comportamento mecânico que é diferente do silicone, ele pode ainda emitir sons. Quanto aos tipos de polimerização. Quais são as reações de polimerização, ou seja, para formar polímeros sintéticos, artificiais? Nós temos começando aqui com o que a gente chama de reação de polimerização por adição, que isso só acontece quando você tem carbonos que têm insaturação, ou seja, ligação dupla. Então, por exemplo, quando você pega o etileno, você rompe a sua insaturação, possibilitando outras ligações. Por isso você forma o que nós chamamos de polietileno. Então, um polietileno são vários pedaços e aí você vai estar formando um polímero. Assim também, como você pega o cloreto de vinila. O cloreto de vinila, quando você rompe a ligação dupla, você forma o policloreto de vinila, que é chamado de PVC. Nós também temos o tetrafluoreteno. Quando você rompe essa ligação dupla, você forma o teflon, que é o polímero. Ou ainda, quando você tem lá o estireno, que é também chamado de vinilbenzeno, rompe a ligação dupla e aí forma o poliestireno, que é o isopor. Mas eu também tenho os tipos de polimerização por condensação, onde não é necessário ter a insaturação. Então, por exemplo, nós temos aqui o ácido hexanoidinoico, está reagindo com diaminohexano e quando eles reagem entre si, eles formam um nylon 6,6 e ainda libera água. Por quê? Porque as reações de polimerização por condensação, ela necessariamente tem como água como subproduto. Isso também acontece, por exemplo, para se produzir o Kevlar. Isso acontece quando você pega, por exemplo, o parabenzeno-diamina e reage com um ácido tereftálico. Ou seja, quando você reage entre esses dois compostos, você forma o Kevlar e aí por isso ainda libera de graça duas moléculas de água. Então, o Kevlar é o que nós utilizamos como os coletes à prova de bala. E também para formar o famoso PU, que é o poliuretano. E aí, mesma coisa, você vai pegar os reagentes entre si, que é o diisociato de parafileno, e o etileno glicol, quando você pega esses dois reagentes, eles vão reagir entre si e vai formar o poliuretano. Ainda libera de graça uma moléculazinha de água. E nós também temos a reação de polimerização por rearranjo. Isso acontece devido realmente a um rearranjo molecular que acontece. Então, por exemplo, isso é o que acontece para a gente formar o famoso PAN, que é o acrílico, o poliacrinolitrila. Isso acontece, por exemplo, em condições muito especiais, com catalisadores, sob pressão e temperaturas adequadas para formar o acrílico. Então, quando você pega a acrinolitrila, você repara mais uma vez aqui a aparição de uma insaturação entre carbonos, e aí você rompe essa ligação entre carbonos, possibilitando outras ligações. E aí você teve então um rearranjo. Mas aí não seria uma reação de adição? Não, porque aqui você tem a presença de catalisadores. A maior parte dos produtos são feitos a partir de plástico, até mesmo carcaças de automóveis, carcaças de ar-condicionados, a própria televisão. Então, muitos desses materiais são feitos a partir de plástico. O plástico realmente ele revolucionou a indústria, né? Onde você tem aí materiais que são um pouquinho mais leves devido aí à ação do plástico mesmo. Tá bom? Então, eu espero que você tenha entendido e compreendido. Até a próxima. Valeu!